Olá pessoal, vim falar com vocês um pouco sobre a minha dissertação do mestrado, intitulada Estruturação do Sistema de Desenvolvimento de Startups em uma Aceleradora por intermédio da Gestão de Portfólio. Hoje a gente vai ver um pouco aqui como que a gente construiu esse trabalho, né, falando sobre a contextualização e os objetivos atrelados à pesquisa, dentro do nosso referencial teórico, explicar um pouco sobre o ecossistema de empreendedorismo e inovação, a importância, né, o papel das aceleradoras. Vamos falar um pouco sobre a base teórica relacionada à gestão e desenvolvimento de produtos e o processo de desenvolvimento de startups. Com base nesse referencial teórico e com a metodologia de pesquisa adotada, a gente vai ver como fizemos, né, o processo de intervenção dentro da nossa unidade caso e algumas conclusões e possibilidades aí futuras de estudo. Falando um pouquinho sobre o primeiro item, introdução, é bem importante a gente ter a consciência, né, que a aceleração de startups ele é um fenômeno bem recente no campo do empreendedorismo. Então, até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás, a gente não escutava falar em grande volume em aceleradoras, em startups, né? A gente ouvia falar talvez em incubadoras, empresas de base tecnológica. A gente remonta aqui, a primeira aceleradora moderna, assim conhecida, né, foi a Y Combinator. Ela foi fundada em Boston em 2005. Então a gente está falando aí de algo aí em torno de 10 a 15 anos atrás. E também, seguindo o modelo da Y Combinator, a gente pode citar aqui o da Techstars, em 2007. Esse movimento no Brasil, a primeira aceleradora, ela data de 2010, em São Paulo, e depois a 21212 no Rio de Janeiro, 2011. Então a gente está falando aí de coisas que aconteceram, né, um movimento que é realmente bem recente dentro do campo do empreendedorismo. Enquanto algumas aceleradoras, né, especialmente fora do nosso país, já desenvolveram várias startups ou algumas startups bem-sucedidas, né, aqui a gente traz o caso aqui da Airbnb, do Dropbox, né, vinculado a Y Combinator, né, startups hoje que valem alguns bilhões de dólares, né? Esse movimento no Brasil ele não é tão exitoso assim, né? Então a gente ainda precisa, de fato, demonstrar a viabilidade dos negócios como as aceleradoras, né? Então hoje a gente traz um pouco aqui desse contexto para reforçar a importância do nosso estudo. E os desafios, né, das aceleradoras estão em várias etapas aí do processo, né? Desde identificar boas startups que estejam alinhadas aí à tese de investimento das aceleradoras, construir um portfólio que de fato mesclem projetos, né, com retorno a curto prazo, médio e longo prazo, com diferente potencial também, né? Como que a gente seleciona de fato bons empreendedores, né? Grande parte do sucesso dos negócios está relacionado ao time, né? Então como que a gente seleciona um bom time para estar trabalhando com a gente? Depois de selecionadas, né, a gente tem também alguns desafios dentro do próprio programa de aceleração, como que a gente customiza o programa para a gente conseguir atender, né, startups de diferente grau de maturidade, né, que atendem vários setores. Será que a gente possui equipe qualificada, mão de obra qualificada para dar todos os suportes, né? Como que a gente constrói uma rede de mentor para nos ajudar a apoiar em alguns aspectos mais específicos, né, que nem sempre a gente tem a competência requerida, e como de fato a gente consegue adotar métricas aí para mensurar a evolução desses negócios. E por fim, o próprio modelo de negócio, né, das aceleradoras, ele ainda tem alguns pontos que não estão tão claros assim, né? Então, como que a gente consegue, de uma forma bem eficiente, estar próximo de investidores e ofertar essas startups para esses investidores? Existe uma falta de liquidez, né? Então, se a gente pensar no modelo no qual a gente investe recurso, no qual a gente investe capital durante um período de tempo, a gente trabalha na maturação desses negócios para depois a gente desinvestir, então existe essa falta de liquidez, né? Durante alguns anos, o negócio das aceleradoras tem que se manter de pé para que no futuro, né, os ganhos, né, de fato apareçam, surjam. Isso está muito atrelado à questão de gerenciar o portfólio aí de investidas. A nossa proposição formulada para a gente conduzir o presente trabalho, né, que é a área de gestão de desenvolvimento de produto, GDP, ela poderia disponibilizar
métodos e técnicas de gestão de portfólio, os quais, né, já são utilizados aí por grandes corporações, e talvez a gente poderia tirar insights, né, obter algum direcionamento para fazer uma adaptação desses métodos aí para o contexto das aceleradoras, de forma a aumentar a competitividade e a probabilidade de sobrevivência desses negócios. Como objetivo geral, o nosso foco aqui está em estruturar o processo de desenvolvimento de startups, chamando aqui de PDS, de uma aceleradora, utilizando métodos e técnicas de gestão de portfólio. Para a gente alcançar esse objetivo geral, a gente vai analisar o contexto do papel das aceleradoras no ecossistema de empreendedorismo e inovação. Vamos estudar e verificar como que os métodos atuais, né, de gestão de portfólio, que já são amplamente difundidos aí nas grandes empresas, eles podem ser adaptados para o contexto das startups. Como que a gente consegue dividir o processo de desenvolvimento de startups em fases, né, com critérios claros de tomada de decisão para a transição. Como que a gente pode construir um mix aí, né, balancear o nosso portfólio sob a ótica de investimento em startups pelas aceleradoras, e como a gente define a aplicação dos métodos de gestão de portfólio calibrados aí para o programa de aceleração de fato. Falando um pouquinho sobre o nosso referencial teórico, de fato o ecossistema empreendedor ele é composto por uma série de atores, né? A inovação ela não ocorre de uma forma isolada, são necessários aí vários entes, várias pessoas, instituições trabalhando juntos. A gente reforça muito a importância do empreendedor, que de fato é responsável por transformar as ideias inovadoras em ações lucrativas, né, como diria Peter Drucker, né? A gente tem o papel das startups, que configuram como organizações temporárias que estão em busca aí de modelos de negócios repetitível e escalável, reforçando aqui a questão de ser uma organização temporária, né? Então nem todo negócio ele começa e termina como startup, né? Existe pontos aí de transição de startups para empresas. O importante papel do governo para fomentar pesquisa, desenvolvimento, inovação, estimular a relação entre os atores, né, do ecossistema, deixar o ambiente um pouco mais propício, né, para que a inovação de fato ocorra. O papel muito importante das instituições de ensino, formando recursos por meio de educação cada vez mais empreendedora, né, formando mão de obra qualificada, permitindo também, facilitando a transferência de conhecimento para o mercado. O papel dos investidores, que devem disponibilizar financiamento aí para diferentes estágios, né, do desenvolvimento do negócio, e aí a gente tem tanto investidores públicos, bancos, investidores privados como um todo, né? Então, dado o grau de maturidade aí dos projetos, o dinheiro, a disponibilidade de capital também oscila ao longo do tempo, e a gente tem o papel das instituições de suporte, né, que apoiam os empreendedores, apoiam a geração de novos negócios. E a aceleradora pode ser considerada tanto uma instituição de suporte, quanto também tem essa pegada de investidor capital, especialmente capital privado. E falando um pouquinho, né, as pessoas confundem muito aceleradoras com incubadoras. Eu gostaria de reforçar com vocês as principais diferenças, né? A incubadora, de fato, é um modelo bem mais antigo, né? Então, ela existe há vários anos, já está estabelecida no mercado há muito tempo, muito vinculado normalmente a instituições de ensino públicas, né? A maioria possui um modelo de negócio sem fins lucrativos, e normalmente cobra alguma taxa das empresas incubadas. Existe um foco muito forte em oferta de infraestrutura, apoio administrativo, serviços de terceiros, e o tempo de apoio também de suporte a esses negócios tende a ser maior, né? Algo aí entre 6 meses e até alguns anos, né? O fluxo do processo seletivo ele também tende a ser contínuo e pouco competitivo, né? Não existe aquele, tem uma lista aí com 100 startups querendo ser incubadas aqui dentro da minha instituição, né? Eles apoiam vários setores da economia, mas especialmente aqueles que precisam de maior tempo de maturação, né? Ou seja, a gente ainda precisa caminhar muito na compreensão, na evolução aí da tecnologia como um produto. E o principal objetivo dessas incubadoras tende a ser o desenvolvimento da economia local. Por outro lado, aceleradoras, elas tendem a ser instituições com fins lucrativos, mantidas por investidores privados,
A maioria dessas aceleradoras realizam investimento em troca de uma pequena participação societária nesses negócios. Em relação à oferta de serviço, é muito forte aqui em mentorias intensas, network e gestão do negócio. O tempo de apoio ele tende a ser mais curto, se vocês observarem aí, algo entre 3 a 12 meses. E existe uma competição muito grande das startups, né, de quererem ser apoiadas, e normalmente isso acontece em turmas, né, turmas de aceleração. E os setores de mercados tendem a ser aqueles mais dinâmicos, né, como o de tecnologia de informação. No contexto do ecossistema brasileiro, né, a gente ainda vive um cenário aí onde que o modelo regulatório ele é muito rígido, né? Na verdade, a gente deveria buscar atenuar as nossas barreiras, as nossas burocracias, né? Atualizar as nossas leis, que ainda são muito ultrapassadas, pouco flexíveis, especialmente quando, como se diz, na geração de novos negócios. O mercado de trabalho ele é extremamente protetor e ainda é pouco flexível, né? Não sendo favorável para novos empreendimentos, novas formas de trabalho, e a gente ainda tem um custo muito grande de errar, né? Errar no nosso país sai caro. Em relação ao acesso ao financiamento, é importante a gente destacar que o nosso mercado é um dos mais atrativos do mundo, né? A gente está falando de um dos maiores mercados mundiais. Então, existe essa atratividade do mercado. Porém, existe ainda uma lacuna muito grande entre o capital inicial para você fomentar ali uma pesquisa bem no início e a necessidade, né, de prova de conceito desse produto, desse serviço, inserção no mercado de fato e o crescimento como negócio, né? Surge aí o que muitos chamam de vale da morte, né, na sequência da inovação, ou seja, existe um gap de financiamento caracterizado quando esses projetos de fato precisam fazer a prova de conceito e mostrar sua viabilidade. E a taxa de juros tende a ser mais favorável para investimento também de menor risco. Em relação à criação e difusão do conhecimento, a gente vê muita produção aí de artigos científicos, até mesmo de patentes, mas uma baixa conversão em inovação de fato, né? A maioria dos pesquisadores hoje estão na universidade, não estão no setor produtivo, e a ciência ainda depende muito do dinheiro público. Então, são alguns pontos aqui relacionados ao nosso ecossistema. E a nossa capacidade de empreendedora, né? A gente ainda tem vários pontos a melhorar. A gente destaca aqui, né, a necessidade de as instituições de ensino formarem pessoas para serem não somente empregados, né? Mas também para poderem gerar novos empregos, né? Serem empreendedores. Existe uma falta de atratividade também tanto para atrair estrangeiros quanto para retê-los aqui no nosso país. E em relação à cultura empreendedora, a gente tem várias coisas também para melhorar. Existe ainda uma resistência, né, muito grande contra falhas, então as pessoas são julgadas por falhar. Existe uma pressão muito grande por resultados e resultados de curto prazo, e surgem muitos empreendedores guiados, né, pela necessidade que a gente chama, né? Então eles não têm muito o que fazer, eles precisam de empreender e não por uma oportunidade de fato. Então isso aqui é um pequeno raio-x do nosso ecossistema. No segundo ponto aqui do nosso referencial teórico, a gente vai explicar um pouco sobre a gestão de desenvolvimento de produto. Primeiro é importante a gente entender, né, o que é um sistema de desenvolvimento de produto. Então, a gente pode associar esse sistema parecido com funil. Dentro desse funil ali, a gente tem na entrada do funil, né, a geração de novos projetos, novas ideias ali de produtos. Então, a gente tem vários itens entrando nesse funil, vocês podem observar vários projetos, e à medida que a gente vai chegando ao final do funil, poucos deles, de fato, são convertidos em produtos e vão chegar até o mercado, até o cliente final. E a gente observa duas forças, né, que fazem com que esse funil seja achatado, né? Então, tem a evolução do mercado. Então, à medida que o mercado evolui, consequentemente, esses projetos têm que ser revisitados e muitos deles eles se tornam obsoletos, eles deixam de existir, passam a não fazer sentido naquele momento. E a gente também tem uma força que é a evolução da tecnologia. Então, tanto evolução da tecnologia quanto evolução do mercado são primordiais aí para fazer com que poucos produtos de fato sejam convertidos de projetos em inovações. E se a gente analisar a gestão, né, do desenvolvimento de produtos sobre algumas óticas,
a gente pode ver aqui que o sucesso da empresa e o sucesso do projeto, eles podem ser metrificados por alguns fatores, né? Nessa imagem aqui a gente divide processos, organização do trabalho, nível estratégico, os programas, nível operacional, os projetos. E a gente está dando uma ênfase aqui para a gestão de portfólio, que é o que a gente tem estudado aqui hoje, e a gente fala um pouquinho do nível operacional de projetos, sobre o Stage Gate System, o processo de Stage Gate, né, que a gente vai usar também como referencial para a gente estruturar o processo de desenvolvimento aí das startups. Então, eu peço para vocês terem um pouco de atenção a essa imagem, porque a gente vai retomar ela um pouco mais à frente, mostrando a adaptação para o contexto aí das aceleradoras e das startups. Em nível estratégico, falando um pouco sobre gestão de portfólio, né, existem vários métodos, ferramentas, né, e técnicas para fazer uma gestão de portfólio. A gente destaca aqui algumas que a gente estudou para o presente trabalho, trazendo métodos tanto sobre a ótica financeira, com ferramentas clássicas, né, como indicadores de VPL, ROI, Payback, entre outras, que visa, de fato, a maximização do valor do portfólio. A gente tem métodos aí de pontuação e ranqueamento, com modelos de checklist, né, que nos permitem fazer uma avaliação desses projetos. Com isso, a gente busca tanto maximizar o valor quanto o alinhamento estratégico, né, da nossa carteira com os objetivos da instituição. E a gente tem métodos por meio de gráficos, mapas e diagramas que permitem a gente calibrar o mix de projetos investidos, né? Então, a gente consegue fazer tanto o alinhamento estratégico quanto o balanceamento do mix do nosso portfólio. Em nível operacional, né? Então, portfólio a gente falou sobre nível estratégico, processo de desenvolvimento de produto, a gente está falando sobre nível operacional. A gente traz para ilustração aqui tanto o modelo Stage Gate, né, proposto aqui por Cooper. Então, é um modelo que a gente sai da ideia e a gente consegue caminhar aí até o lançamento do produto no mercado por meio de marcos, né? Esses marcos são critérios aí de decisão, e a gente pode ter dentro desses critérios, né? Continua, congela, aborta, volta para trás para revisar alguma coisa, né? Então a gente pode ter algumas interações. E o Rosenfeld também ele propôs aí um modelo de processo de desenvolvimento de produto que é baseado também em gates aí para tomada de decisão. Então são dois modelos que a gente utilizou aí como benchmark para o nosso caso. E falando do terceiro item aqui do referencial teórico, que já existe de fato, né? A gente viu que o fenômeno das startups, das aceleradoras é bem recente, mas o que já foi criado, o que já tem de conhecimento prévio sobre o processo de desenvolvimento de startups? Alguns pontos importantes aqui. Primeiro, desenvolver startup não é uma coisa trivial. Se a gente for olhar ali, cerca de 75% de todas as startups falham. Já tem alguns estudos que mostram que esse número tende a ser até maior, chegando em torno de 90%. E o Steve Blank mostrou para a gente aqui que grande parte, né, desse erro pode ser ocasionado pelo uso de métodos tradicionais ainda para desenvolvimento dos negócios, né? Então, usar um método de administração que é válido para as médias, grandes empresas ou empresas tradicionais, e achar que esse método vai continuar ou vai ser válido para as startups. Não necessariamente isso acontece, né? E o Eric Ries mostra aqui para a gente que os métodos tradicionais, eles não se enquadram perfeitamente para as startups, né? A gente está falando de negócios aí que começam em ambientes de extrema incertezas, né? Não são ambientes estáticos, no qual a maioria dos negócios são estabelecidos, né? E outro ponto aqui importante é que enquanto as grandes empresas elas executam, né, um modelo de negócio, não só grandes empresas, empresas consolidadas, né, as startups ainda estão procurando esse modelo. Então, o que eles têm hoje é uma visão, eles sabem o que eles querem fazer, mas eles ainda têm uma série de hipóteses ali que devem ser validadas, né? Então, antes de partir para a execução, eles precisam de validar essas hipóteses. Alguns modelos, né, relacionados aí ao processo de desenvolvimento de startups, né, que a gente usou como base teórica, né, a gente tem o modelo aqui do Marmer e outros, né, ele mostra aqui basicamente 4 estágios: descoberta, validação, eficiência e escala. E
ele traz nesse estudo, né, uma média de meses, né? Então, por exemplo, a fase de descoberta, cerca de 7 meses de trabalho. Quais são os principais desafios para a descoberta, né? Fazer aquisição de clientes e verificar o excesso aí de capacidade. Então, para cada um dessas fases, né, que o Marmer aponta, ele traz também uma noção para a gente do que é necessário para a gente poder transacionar de etapa. Outro modelo que a gente utilizou também é um modelo adaptado aqui do Startup Commons. Ele mostra aqui 3 grandes etapas, né? Formação do negócio, do time, validação e a etapa de crescimento. Então, por meio dessas 3 grandes etapas, a gente consegue sair da ideação e chegar até a consolidação do negócio. E um outro referencial que a gente apresenta é como o capital evolui junto com o crescimento das startups, né? Então, existe um estágio ali de recurso pré-seed, capital semente, né? Então, pré-capital semente, um estágio seed, e aí depois tem ali que a gente chama de venture capital, no estágio série A, série B, série C, private equity, né? Então, ainda existe um espectro maior aí de possibilidade de investimento, né? Mas a grande parte dos negócios embrionários, eles focam muito aqui no pré-seed e no seed, que é onde que tem aquele vale da morte que a gente comentou, né? Onde que de fato a gente precisa de validar a nossa ideia e desenvolver o nosso produto. Dando sequência aqui à nossa discussão, né? Apesar de existir diferentes autores trazendo vários pontos de vista aí sobre etapas, né? Ou diferentes formas de apresentar essas etapas, todos eles mostram as startups como uma organização em transição, saindo ali da fase da ideia descoberta para uma fase de escala e consolidação. E as abordagens, né, que ficaram mais sólidas dentro desse contexto, né, que têm sido mais utilizadas, é a do desenvolvimento do cliente e o da startup enxuta, né, o Lean Startup. A gente vai conhecer aqui um pouquinho mais sobre elas. Falando um pouco sobre a abordagem do desenvolvimento de clientes, né, o Steve Blank ele observou, né, que a maioria das startups que se destacavam, que na verdade sobreviviam, elas não seguiam o modelo tradicional de desenvolvimento centrado no produto, né? Então, basicamente, aquele modelo que você levanta todos os requisitos, gasta muito tempo desenvolvendo uma solução e pode lançar essa solução no mercado e ter um feedback negativo, uma baixa aceitação ou o produto não ser bem sucedido, né? Dentro da lógica aqui do desenvolvimento de clientes, né? O desenvolvimento de produto ele caminha junto com a compreensão do seu cliente, né? Então você conversa com o cliente, entende as suas principais necessidades, prioriza essas necessidades, transforma requisito de cliente em requisito de produto, desenvolve uma primeira versão para atender aquele problema mais relevante, verificou, fez uma interação com o seu cliente, coletou feedback, gerou melhorias, né, dentro da sua solução, ou seja, o desenvolvimento do produto ele caminha em paralelo ao desenvolvimento do cliente. E dentro dessa abordagem ele apresenta aqui o Steve Blank, ele apresenta para a gente algumas etapas que a gente pode utilizar aí para de fato a gente caminhar melhor na construção aí de novos negócios, né? Se vocês observarem, existem 2 grandes caixas, né? Uma caixa ali chamada de descoberta e aprendizagem, que é onde a gente está em busca de um modelo de negócio, e a segunda caixa que é crescimento e escala, onde a gente está executando um modelo de negócio. Então, naquela primeira caixa ali, a gente tem 2 círculos, né? Primeira etapa que é a descoberta do cliente, então a gente precisa de verificar realmente se existe um problema, quem que é de fato o nosso cliente. Se não existe um problema, né, a gente tem a possibilidade de parar ali e a gente pode revisitar as nossas premissas, as nossas hipóteses, né? Se a gente continuar, a gente precisa de validar o cliente, ou seja, realmente existe uma amostragem interessante, né, de potenciais clientes, eu vou conseguir escalar essa minha solução, como que eu consigo atingir esses clientes aí de uma forma sustentável, né? Então, a partir do momento que eu compreendo aí tanto quem é meu cliente e consigo validar esse meu cliente, né, existe um problema, existe uma demanda, a gente caminha para uma etapa ali de crescimento e escala, que seria a etapa 3 de geração de demanda, como que a gente consegue de fato escalar o nosso negócio, ou seja, entregar a nossa solução, nosso produto, o nosso serviço
para um número muito grande de clientes, sem que a nossa base de custo cresça na mesma velocidade. E a quarta etapa que eu resumo, que é a startup, ela de fato ela deixou de ser uma startup, né? Ela começa a ser estruturada como uma empresa, começa a ter seus departamentos, entre outras unidades, né? Cultura startup ainda faz parte ou tende a fazer parte dos negócios, né? Mas a forma de operação tende a aproximar mais de empresas consolidadas. E o Lean Startup ele está muito atrelado, né, com a abordagem do desenvolvimento do cliente. Quando a gente fala de Lean, o pessoal associa muito com o Lean Manufacturing, né, produção enxuta. A mesma lógica aqui da filosofia, né, japonesa de produção. Lá a gente falava no Lean Manufacturing, né, sobre produzir eliminando desperdício. A lógica que é a mesma, desenvolver os nossos negócios eliminando o desperdício. E o que é desperdício na ótica do Lean Startup? É tudo aquilo que não entrega valor para o cliente. Então a gente vai produzir, focar no essencial e a gente vai evoluir o nosso produto sempre focando em melhorias, né, dentro do contexto nosso de aprendizagem. Existem 3 pilares do Lean Startup, a gente já falou um pouco sobre desenvolvimento de clientes, existe uma interação aqui com o desenvolvimento ágil, né, os métodos ágeis, e utilizar também plataformas tecnológicas como commodity, né, utilizar as tecnologias que a gente já tem para a gente testar, validar, gerar rápidas interações. O modelo do Lean Startup ele está baseado em ciclos, né? Basicamente a partir de ideias, a partir da identificação dos problemas que a gente já comentou, né? Como que a gente constrói a primeira versão da nossa solução, ou seja, como que a gente transforma requisitos do cliente priorizados em requisitos de produto, desenvolve essa primeira versão, chamada aqui de MVP, como que a gente mensura esse experimento, né, que a gente colocou no mercado. Então é importante a gente ter métricas para validação desse MVP. A gente sempre fala aqui de um processo de aprendizagem, né? Toda vez que a gente gira um círculo desse aqui de feedback, a gente tem um processo de aprendizagem e a gente gera melhorias no nosso produto e a gente pode tomar as nossas decisões de forma mais intuitiva. Existem vários tipos de MVP, a gente pode começar ali desde o MVP mais básico, o pessoal chama de fumaça, né? Uma landing page simples que captura uma proposta de valor para a gente verificar se realmente o mercado precisa daquilo que a gente está propondo. A gente pode ter evoluções desse MVP, super natural, né? À medida que você vai testando, validando, você tem a possibilidade até mesmo de automatizar os processos, né? Caminhar mais perto de uma solução final. O MVP Concierge que a gente fala ali, ele é caracterizado muito pelos empreendedores ou a equipe do projeto está entregando a solução de uma forma manual, né? Os clientes enxergam isso, sabem que estão tendo um tratamento bem pessoal. A gente tem um modelo ali que a gente chama de mágico de Oz, que é a interface com o cliente, né? O cliente acredita que está tudo automatizado, mas nos bastidores existem uma série ali de pessoas trabalhando para que aquela informação apareça, né? Enfim, a gente pode caminhar aí com outros modelos, né? A gente tem MVP duplo, outras possibilidades, né? O mais importante é a gente seguir essa lógica do nosso ciclo de feedback contínuo e a gente conseguir aprimorar o nosso produto, a nossa solução, à medida que a gente compreende mais os nossos clientes. Existem alguns pontos aqui que a gente traz, né, comparando o processo de desenvolvimento de produto, quando a gente falou ali do Stage Gate, quando que a gente falou do modelo também do Rosenfeld, né, e o processo aqui de Lean Startup, né. Então, normalmente o desenvolvimento de produto ele é focado em empresas já estabelecidas ou com uma forte base tecnológica, enquanto a abordagem Lean Startup, normalmente empresas iniciantes com soluções web, né. A necessidade do cliente também no Lean Startup ela é desconhecida, a gente tem que validar as nossas hipóteses e o produto ou serviço também é desconhecido, né? A gente vai construir na medida que a gente evolui na compreensão da tecnologia e do mercado. O processo de desenvolvimento do Lean Startup é muito focado em rápidas interações, ele não é um processo linear, né? Ciclo de feedback contínuo, e a gente sempre caminha paralelo cliente e produto. O elemento central do processo Lean Startup ele é o cliente, tá? Ele não é o produto em si, é o cliente. A principal fonte de risco é o mercado, né? A gente fala aqui sobre a aceitação desse produto no mercado e a maioria das inovações são relacionadas aqui a modelo de negócio. Desenvolvimento de produto, por outro lado, né? A principal fonte de risco tende a ser tecnologia e o principal tipo de inovação predominante são inovações tecnológicas ou de produto.
Falando um pouquinho sobre a intervenção de fato, né, a nossa metodologia de pesquisa é baseada na pesquisação. A pesquisação ela parte do pressuposto, né, que a gente se aprimora, né, pela oscilação entre a prática e a teoria. Então, é bem característica aqui do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui como engenheiro de produção e como empreendedor, né? Então, como que eu utilizo as boas práticas, referencial teórico, aliado com a experiência prática, e isso gera um equilíbrio interessante, né? Entre compreender o que o nosso dia a dia necessita, verificar boas práticas e como que uma aprimora a outra, né? Então, isso aqui, essa metodologia de pesquisação que nós utilizamos aqui dentro do nosso estudo. O nosso processo de intervenção ele foi realizado aqui no período de junho de 2015 a novembro de 2016. Durante esse período, né, a gente teve a oportunidade de apoiar aí várias turmas aí, tanto de pré-aceleração quanto de aceleração, totalizando aí cerca de 180 projetos apoiados, né, nesse período. É um número, uma amostragem bem representativa. Falando um pouquinho sobre a unidade de intervenção, a gente trabalhou a aceleradora Tecmal. A aceleradora Tecmal é uma aceleradora formada por 3 instituições, né, a SPEED, no qual faço parte, que é responsável por oferecer toda a parte de conhecimento e suporte para que o programa de fato aconteça. A Fundepar, que trabalha como um programa de investimento, então responsável por fazer os aportes, né, apoiar a consolidação aí da carteira de investidas, e o Grupo 7, que é o nosso parceiro imobiliário, que cede a infraestrutura necessária aí para que os projetos fiquem de fato hospedados. É uma aceleradora credenciada pelo Startup Brasil e associada à ABRAE. O diagnóstico inicial que a gente fez dentro da Tecmal, né, existia uma falta de padronização de processos relacionados ao programa de aceleração e de boas práticas, né, para benchmark. Então, o que tem sido feito que dá certo, o que não está dando tão certo assim, como que a gente cria uma estrutura de cobrança para mensurar a performance aí das startups no programa, como que a gente cria mecanismos de controle mais rígidos, né? É um fato também, né? O programa Startup Brasil temporariamente foi suspenso, né? Então não tem novas turmas, e como que a gente cria novo fluxo aí de entrada para as startups no programa, e a gente tem recebido startups aí de vários graus de maturidade, né? Desde projetos muito incipientes, que é a grande parte, quanto também alguns projetos mais consolidados, né? Então, como que a gente calibra essa condição de aceleração? E a aceleradora ela tem uma elevada taxa de cash burn, né? Ou seja, queima de caixa, tradicional dos modelos de acelerador, então muito investimento e ainda sem retorno esperado. E como que a gente aloca a equipe, né, da aceleradora entre atividades focadas na aceleração e atividades focadas aí na própria sobrevivência do negócio. O sistema de desenvolvimento de startups criado, ele faz uma analogia aqui com o sistema de desenvolvimento de produtos, né, que a gente viu anteriormente, de uma forma bem parecida, né, as novas ideias de startups, elas estão ali na entrada do funil, ou seja, muitas startups, muitas ideias de startups são geradas, mas poucas de fato viram negócios consolidados no mercado. E de uma forma bem parecida com o PDP, né, existe a força aqui que é cliente e mercado, e existe a força aqui de produto e tecnologia, né? Então, o tempo inteiro a gente tem que ficar também atento à evolução de tecnologia e produto e a evolução aí do cliente do mercado. Sobre os métodos e técnicas aqui de gestão de desenvolvimento de startups, dentro do processo aqui de aceleração nível estratégico, a gente destaca planejamento das turmas de gestão de portfólio, e nível operacional, né, as fases de desenvolvimento de startup, como que a gente faz a validação problema, produto e mercado, e a utilização, né, dos métodos Lean Startup e desenvolvimento de clientes. E nível operacional, processo de desenvolvimento de startups, ele foi dividido em algumas fases. A gente chama aqui fase, que a gente fez uma analogia aqui com o processo de voo, né? Então tem a fase hangar, que é a fase ali que a gente está interessado mesmo na construção do negócio, né? Então, se a gente observar a analogia com os outros modelos que a gente estudou, né, muito relacionada ali à descoberta de cliente, validação, ideação, concepção, então uma fase inicial de construção, uma fase taxiano, que a gente está preparando ali o nosso negócio na pista, né, para poder de fato decolar, então focado muito em validações,
e uma etapa de decolagem de fato, que a gente visa aqui a escala e consolidação. A gente tem um processo que ele caminha aqui em algumas etapas, né? Então a gente começa com diagnóstico, né, para verificar se de fato esses projetos devem ser incorporados na aceleradora. A gente tem as 3 fases de aceleração: hangar, taxiano e decolagem, e uma pós-aceleração que a gente está chamando aqui de controle de voo. Se vocês observarem em vermelho, a gente tem os gates de transição de fase, e azul a gente tem a representatividade ali, que é a revisão das tarefas que estão sendo executadas dentro de cada uma das fases. Para diagnóstico, a gente adota primeiro um modelo de analisar o perfil dos empreendedores, então avaliar se esse time ele tem um maior potencial de sucesso. A gente avalia dimensões do negócio, né? Então produto, mercado, planejamento e procedimento, recurso humano financeiro. Então o nosso diagnóstico é baseado basicamente nesses 4 pilares acrescidos da equipe que a gente viu anteriormente. A partir desse diagnóstico é construído um plano de ação. Esse plano de ação ele acaba se culminando aí num agrupamento dessas startups, né? Então, de acordo com o diagnóstico e o plano de ação, a gente posiciona a startup. Ela pode estar na fase hangar, na fase taxiano ou decolagem, né? Lembrando que não necessariamente todas as startups começam na mesma fase. E a gente determina também um combinado, né? Então, o que a gente chama aqui de carta de aceleração nada mais é do que estágio atual, onde queremos chegar, como chegaremos lá. Então, a gente faz uma série de combinados, né, com essas startups, e a gente formaliza por meio de uma carta de aceleração. E a gente vem acompanhando, né, o desempenho desses projetos aí ao longo do tempo. A gente sempre avalia a qualidade dos entregáveis, pontualidade, né, comportamento das pessoas. Então, é importante a gente ter uma noção ali se o previsto realizado está sendo bem seguido. E, por fim, a gente consegue fazer, por exemplo, gestão à vista, né? Quais projetos ali têm melhor desempenho, melhor atratividade. Então, a gente consegue acompanhar por meio de uma gestão à vista, né, como que anda a nossa carteira. A gente traz também dentro do nosso estudo, né, vários critérios, como que a gente pode fazer a transição entre as fases, né? Então, como que a gente sai de uma fase hangar e vai para uma fase taxiano. Então, existem uma série de critérios que são obrigatórios, ou seja, todas as startups que estão transacionando de fase, elas têm que cumprir, e a gente reforça aqui ainda que, além desses critérios que são comuns para todas as startups, cada negócio é único, ou seja, existe um conjunto de critérios que cada startup vai ter de forma específica, além desses aqui que a gente está apresentando, né? Então, por exemplo, se a startup ela quer transacionar da fase hangar para taxiano, obrigatoriamente ela tem que fazer a validação do problema. Mas pode ser que tenha algum outro critério que não está aqui, mas que faça sentido para algum projeto. De forma análoga, a gente fez isso para as outras etapas aí do nosso PDS. E aí a gente finalizou, então, a consolidação, né, do nosso processo de desenvolvimento de startups, segmentando por fases e deixando bem claro quais são os critérios de transição. Mudando agora, falando um pouco sobre nível estratégico, né, gestão de portfólio, a ideia nossa aqui de maximizar valor, balancear o portfólio e garantir o alinhamento estratégico com a aceleradora. E a gente fez um estudo aí com as 52 startups atuais do portfólio, né? A gente destaca aí que existem mais startups do que essas 52 que foram apoiadas, mas a gente traz aqui um recorte para aquelas que, de fato, tem a Tecmal, a aceleradora, tem uma participação ou uma opção de compra. Okay? Das 52 startups ativas, né, a gente tem aqui algumas também, a gente tem 52 startups ativas e a gente tem algumas que já encerraram a operação. Né? Então, a gente tem 5 que encerrou a operação e a gente tem 12 que receberam investimentos adicionais, ou seja, além do investimento recebido pela Tecmal e os seus parceiros, receberam uma segunda rodada. Né? E a gente trabalha aqui dentro desse portfólio com uma média de 4 vezes a valorização média de 4 vezes em 2 anos. A maioria das startups estão na etapa de desenvolvimento de produto, ou com protótipo finalizado, e 7 delas estão com o produto de fato já no mercado. Para chegar à maximização do portfólio, a gente chegou no modelo aqui de Score Models, né, com vários critérios aqui de várias dimensões de análise, né, tanto a capacidade empreendedora, sucesso técnico-regulatório, sucesso comercial, financeiro e estratégico. Então, são
critérios que a gente utilizou, e se vocês observarem nos subitens, são de fato os itens que a gente avalia para gerar as notas, né? A gente também tem um score de risco, que a gente mensura constantemente, né, o risco desses potenciais novos negócios ou desses novos negócios, né? E de acordo com essa matriz de risco também a gente consegue pontuar por meio do nosso Score Models. Esse aqui é um exemplo ilustrativo, depois quem tiver interesse e quiser olhar em mais detalhes, né, dentro da dissertação, em fato, a gente atribui notas para cada um daqueles subitens que a gente comentou. Existe uma variabilidade das notas que está relacionada aqui ao peso, né, e consequentemente ao ranqueamento, né, que esses projetos vão ter aqui dentro da nossa carteira. Então a gente faz isso aí para todos os scores, né, e no final a gente tem o score final da startup. A gente consegue ver quão atrativo esse negócio tende a ser dentro da nossa carteira, né. Como resultado final aqui da nossa avaliação, a gente identificou 7 startups aí no grupo A. A gente chamou de grupo A aquelas startups com score superior a 48, ou seja, startups aí que demonstram alta atratividade e que devem ser acompanhadas de perto por nós. A gente tem 15 startups aí com uma avaliação intermediária, a gente chamou de grupo B. Elas têm demonstrado um potencial, porém estão com dificuldades aí para tracionar o negócio, né, para o desenvolvimento da empresa. E a gente tem um grupo ali de startups, cerca de quase 60% do portfólio, né, com avaliação inferior a 36, que elas têm muita dificuldade, estão em estágio muito inicial, né, que não necessariamente estavam prontas para ser aceleradas, né. Então a gente ainda tem um conjunto aí de empresas que ainda não tracionaram e que existe ainda muitas dúvidas se podem ser um bom negócio. Então seriam aquele grupo de startups que, se a gente falasse hoje, dados os nossos recursos, a nossa capacidade, a gente iria focar, a gente falava, não, vamos focar no grupo A e depois no grupo B. E a gente pode avaliar essa estrutura de scoring model, atualizar ela trimestralmente, né? Essa foi a nossa proposta, para que a gente consiga, de fato, metrificar a evolução ao longo do tempo. A gente pode gerar gráfico de radar para ver onde que as startups estão com melhor desempenho ou maior deficiência. E a gente pode gerar também gráfico de bolhas aí para verificar aquelas startups que de fato são mais atrativas e como que a gente mescla aí um mix de oportunidade. Além disso, existem algumas formas de acompanhamento do portfólio que a gente sugere, né? Então, para startups aí pré-aceleradas, né, a gente trabalhar com reuniões com gestor de portfólio trimestrais, né? Reuniões com o conselho da aceleradora sob demanda. A nossa principal forma de acompanhamento aqui é a atualização do teaser e do modelo de scoring model, né? Lembrando que quanto mais a gente afasta, né, desses projetos, mais difícil torna coletar esses dados, né? Então, para as startups aceleradas, né, a nossa sugestão aqui é trabalhar com reuniões quinzenais, né, com os agentes para, de fato, acompanhar a evolução dos projetos, né, e trimestrais com o gestor de portfólio. E aquelas graduadas, a gente continuar fazendo reuniões com o gestor de portfólio e oferecer suportes aí sob demanda. Por fim, né, existe uma integração relacionada à gestão de portfólio com o processo de desenvolvimento de startups. A gente está chamando aqui como programa de aceleração. O tempo inteiro, né, a gente tem que avaliar o que a gente tem em carteira, avaliar o que a gente tem em desenvolvimento, como que a gente balanceia esses dois fluxos, né? Faz sentido a gente abortar alguma startup, desinvestir, ou a gente continua esse processo, né? Alguma coisa potencial que está chegando no portfólio faz sentido a gente dar essa acelerada para priorizar uma nova turma, né? Então essa análise aí os gestores têm que fazer com uma frequência relativamente alta, né? E por fim, o que a gente tira aqui como conclusões, né? A gente conseguiu passar basicamente por todos os objetivos que a gente apresentou no início aqui da nossa conversa. A gente tem algumas limitações aqui, tá, da nossa pesquisa, falando um pouquinho sobre o nosso período de intervenção, né? A gente estruturou o processo de desenvolvimento de startups, então hoje é um processo que tem funcionado bem, a gente está conseguindo aprimorá-lo, né? E a gente conseguiu fazer uma primeira análise da estrutura de scoring models e análise de risco, né, relacionado ao portfólio, nível estratégico. Só que isso muito baseado em dados que já haviam sido previamente coletados, né? Então a gente precisa de dar uma continuidade aos trabalhos para ter informações mais precisas e poder, de fato,
tomar decisões mais consolidadas, né, baseadas em dados mais confiáveis. Existe ainda poucos estudos relacionados a método de gestão de portfólio em acelerador, então a gente não conseguiu fazer um benchmark aí com estudos prévios. A gente também trabalhou aí com uma amostragem limitada, né, que a gente tem ou participação direta ou opção de compra. A gente não considerou outros programas, né, que a gente executou, se tem o caso ali, por exemplo, do CID, né, que a gente tem algumas startups que são muito bem sucedidas, né, então poderia até melhorar os indicadores aqui que a gente apresentou. E por outro lado também o curto período que a gente analisou, né, entre estruturação, implementação e acompanhamento, não permite que a gente tome conclusões, né? Então a gente não pode afirmar que o desempenho que a gente apresentou que ele é bom ou ele é ruim, né? A gente tem que esperar e acompanhar isso ao longo do tempo. O acompanhamento do processo de aceleração aí, para a gente verificar mesmo se as fases estão funcionando, se os gates fazem sentido, né? E tudo tá sendo muito bem validado, né? Isso aí, ele também carece dessa necessidade de uma maturação maior. A gente acredita muito que é uma forte base inicial e que possivelmente alguns ajustes podem ocorrer ao longo do tempo, mas que a gente já tem um núcleo bem consistente para a gente estar trabalhando. E a gente quer, de fato, depois verificar, né, qual que é a contribuição da aceleradora para o sucesso das startups e qual é o impacto gerado pelas empresas, né, no mercado. Então, são outros potenciais indicadores que a gente pode coletar em estudos futuros. E verificar também se existe uma correlação entre o desempenho das startups e as turmas, né? Como que a gente roda startups por turma? Será que alguma turma aí teve algum fator interno ou externo que motivou um melhor desempenho dentro do programa, né? Isso a gente ainda não consegue falar. Terminando aqui, a gente tem como oportunidade também para trabalhos futuros, né? Incluir novos métodos e técnicas dentro do processo de desenvolvimento de startups, aprimorar o processo de gamificação, que a gente já apresentou aqui, né, quando a gente faz a analogia ao processo de voo, então dá para a gente gerar mais insights em cima disso, aperfeiçoar a estrutura de scoring models e de análise de risco para se tornar cada vez mais aderente aí à necessidade de cada aceleradora e verificar estatisticamente quais são os fatores determinantes de sucesso das startups aceleradas, né? Então, analisar cases aí, tanto de sucesso quanto de fracasso. E, por fim, verificar como a gente pode aplicar e ajustar o trabalho, né, para outras instituições. A gente fala aqui muito de aceleradora, mas eu acredito que, de fato, investidores, né, fundos de investimento, incubadoras também podem utilizar as boas práticas aqui apresentadas. Fica aqui meu agradecimento, meu muito obrigado a todos que nos escutaram, algumas referências bibliográficas e um grande abraço a todos.